Ao finalizar a Epístola aos Romanos, Paulo faz uma saudação especial a duas pessoas. O texto é de Romanos 16, versículo 7. Saudai a Andrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Paulo diz que os dois são seus parentes, estiveram presos com ele, se converteram antes que ele, mas é a parte final que traz bastante divergência entre os cristãos. Paulo diz que Andrônico e Júnia se distinguiram entre os apóstolos. E aqui nós temos um duplo problema. O primeiro é que parte da igreja imagina que só foram 12 os apóstolos. O segundo problema é essa mulher chamada Júnia, e que Paulo diz que ela fazia parte de um grupo apostólico. John Stott, ele traz uma visão sobre o ministério apostólico. Ele diz que no primeiro grupo estavam Tiago, Simão Pedro, Bartolomeu, Judas, João Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, André e Tadeu, o grupo que todos conhecem como os 12 apóstolos. Desse grupo sai Judas e entra Matias. No segundo grupo estariam os chamados apóstolos às igrejas. Você pode ler isso na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23, e também em Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Aqui outra vez você vai perceber uma dificuldade. Assim como quando foram referir a Febe no capítulo 16 de Romanos, e não colocaram ela como uma diaconisa, mas como aquela que serve, isso na tradução. A mesma coisa você vai observar na segunda epístola aos Coríntios. O texto original, você pode olhar isso no Novo Testamento interlinear grego-português, o texto traz apóstolo, a Bíblia em português traz embaixadores. No segundo grupo, então, estariam esses apóstolos às igrejas. Nesse sentido, John Stott faz uma declaração muito correta. Ele fala, igual aqueles 12, é impossível haver apóstolos hoje em dia. Severa também, ele distingue os primeiros apóstolos dos seguintes. Ele diz que os primeiros tinham um alto grau de autoridade sobre a igreja, devido à sua relação pessoal com o Senhor e também devido à sua vocação e missão apostólicas. Eu concordo com John Stott e Severa, mas na minha compreensão, os apóstolos estão organizados em 5 níveis. No primeiro nível, isolado, está o Senhor Jesus. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, diz que Jesus é apóstolo. No segundo grupo, Tiago, Simão Pedro, Bartolomeu, Judas, João Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, André e Tadeu. Tira Judas, coloca Matias. Então olha que nós já temos 14. No terceiro nível nós temos o apóstolo Paulo. Então já deu 15. Porque Paulo, ele não pode estar no primeiro nível, o Senhor Jesus sozinho. Ele não pode estar no segundo nível, porque se você estudar Atos capítulo 1, você vai ver que Paulo não se enquadra naquele critério. Então Paulo está no terceiro nível sozinho. No quarto nível nós encontramos Barnabé, Andrônico, Júnia e Tiago, irmão do Senhor, conforme Atos 14:14, Romanos 16:7 e Gálatas 1:19. Então você viu, nós já temos 4 níveis, e nós já tivemos aqui
O Senhor Jesus, mais 13, 14, mais Paulo 15, e agora 16, 17, 18, 19 apóstolos só na Bíblia. E no quinto nível, então, os apóstolos, as igrejas. Além da dificuldade de aceitar que houveram outros apóstolos além dos 12, mesmo a Bíblia dando nome a eles, o maior problema é imaginar que uma dessas pessoas era uma mulher. O nome dela, a Bíblia diz que é Júnia. Nós podemos também olhar o que Martin Hengel escreveu sobre o assunto. Ele acredita que Andrônico e Júnia faziam parte da colônia de helenistas que haviam sido deportados de Jerusalém para Roma. E como o nome Júnia é encontrado apenas como nome de mulher, os primeiros exegetas cristãos os consideravam um casal. Bauckham diz assim: o que em muitos casos ocorre em relação ao nome Júnia é uma triste história de preconceito que prejudica a tradução, e acrescenta que muitos comentaristas do período patrístico tomavam a frase de Paulo, proeminentes entre os apóstolos, para incluir Andrônico e Júnia entre os apóstolos. E inclusive cita um trecho de uma pregação de Crisóstomo, quando ele ministrava sobre o versículo, disse não ver nenhuma dificuldade em que uma mulher fosse apóstola, mesmo que o nome fosse Júnia ou Júnias. Talvez por causa dessa percepção, Bauckham não tem dificuldade em se referir a Júnia e ao seu marido Andrônico.